Bom dia, manhã de 1º de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 791. Estamos falando dificuldades no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 22, versículo de número 32, lemos assim: Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Qual é a dificuldade desse texto? É que surge a pergunta: havia filisteus na Palestina na época de Abraão? Vamos à solução a essa dificuldade. Em Gênesis capítulo 20, relata a viagem de Abraão a Gerar, onde ele apelou para a mentira sobre o seu verdadeiro relacionamento com Sara, a fim de livrar-se do perigo de ser assassinado, caso viesse saber que ela era sua esposa. O capítulo 21 registra o episódio em que ele assegura os direitos de propriedade do poço de Berseba. A seguir, temos essa expressão: assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandando seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Em Gênesis 26:1, somos informados que foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e podemos presumir seguramente ou com segurança que havia um intervalo de mais 60 anos entre os capítulos 21 de Gênesis e 26. O Abimeleque, mencionado em 26:1, é possível que era filho ou neto do Abimeleque mencionado em Gênesis 20. Ele herdou o nome, porque Abimeleque não era um nome, era sim um título. Abimeleque, pai dos reis, que era um costume frequente naquela época nas dinastias nobres, assim como nos egípcios havia os faraós, e também na cultura fenícia. Essa referência aos filisteus terem existido antes, no ano 2050 a.C., que é o caso de Abraão, tem sido considerado por muitos estudiosos como impossíveis. Como a Enciclopédia Britânica cita que a Filistia, categoricamente, não existia em Gênesis 21, 32 e 34 e Êxodo 3:17, são referências à Filistia e os filisteus. Isso é uma referência anacrônica, ou seja, fora do seu tempo. A base dessa assertiva encontra-se na circunstância de que até o presente momento, pelo menos as mais antigas referências a filisteus, nos registros egípcios, encontra-se nos relatos de Ramsés III, com respeito à sua vitória sobre os povos do mar, nesse caso os filisteus, numa batalha naval travada no rio Nilo em torno de 1190 a.C. Supõe-se que depois disso, com os egípcios gravam em seus nomes PRST, a seus aliados eram expulsos pelo faraó e se retiraram para a região costeira da Palestina e ali se estabeleceram permanentemente como colônia militar. Entretanto, não se pode concluir a partir desse mero fato de que as referências mais antigas aos filisteus, nos registros egípcios que datam mais ou menos de 1190 a.C., que é o mesmo período dos juízes, constitui prova objetiva que jamais houve imigrantes filisteus de Creta na Palestina, em tempo algum antes dessa data. Tal conclusão seria uma violação irresponsável da lógica. As escrituras sagradas constituem o registro mais digno de confiança, mais do que os documentos arqueológicos, visto que esses estão investidos de confiança divina do princípio ao fim.
Eles declaram com toda clareza que os filisteus moravam na Filístia já no século 21 a.C. Afirmam também as escrituras que as fortalezas filistinas, as quais guardavam a rota do norte do Egito para a Palestina, eram tão poderosas já nos dias mosaicos, em 1140 a.C., que o caminho mais seguro para os israelitas em sua jornada para a terra prometida era o caminho do sul, Êxodo 13:17. É óbvio que esse registro feito por Moisés foi composto séculos antes de Ramsés III, não havendo razão para supor-se que quanto mais antigo for um documento, menos digno de confiança deve ter. Até recentemente usava-se o argumento do silêncio por alguns críticos a fim de desfazer as referências de Gênesis 18 e 19 acerca de Sodoma e Gomorra, que teriam sido, de acordo com alguns, como meras lendas destituídas de historicidade. Agora, depois de terem sido descobertas as tabletas de Ebla, que datam do século 24 a.C. e que contém informações sobre o relacionamento comercial de ambas as cidades com Ebla, Sodoma e Gomorra, aquela crítica negativa foi exposta como sendo absurda. A respeito das referências Sidamu e Yamar, de novo se comprovou que o argumento baseado no silêncio ele é enganoso. As 5 principais cidades dos filisteus, ou pelo menos aquelas que foram escavadas, demonstram de modo uniforme que houve ocupação e que se estende até o tempo dos reis Iquisos no Egito. Mesmo antes, o nível mais antigo descoberto em Asdod, com toda certeza, do século 17 a.C., que encontra selos em Gaza, traz os nomes da 12ª dinastia dos reis do Egito, como Amenhat III. Daí não pode haver dúvida de que essa área foi ocupada por reinos poderosos antigos, que suas populações tenham sido pré-filisteias, mas não existe nenhuma prova disso. A costa sulina da Palestina, com toda certeza, teria sido uma região favorável ao comércio e para o estabelecimento definitivo dos povos no que diz respeito à população cretense. As escrituras referem-se aos filisteus como pertencente a vários grupos, como os Cafurins, os Queretitas e os Peletitas. As atividades comerciais de Creta, minoana, teriam sido intensas. Seus marinheiros teriam descoberto, ainda antes do tempo de Abraão, que o litoral filisteu era dotado de clima ameno, solo rico e dadivosas chuvas para as colheitas de cereais. Aparentemente, emigraram para lá em levas sucessivas, mais ou menos da mesma forma como os dinamarqueses imigravam para a costa leste da Inglaterra, ao longo de um período de séculos, até que Denelau alargou-se a ponto de cobrir toda a região da fronteira escocesa até a própria Londres. As migrações das populações sua terra natal, atravessando mares, são um fenômeno frequente por toda a história do mundo. Por isso, não deveria causar surpresa a migração contínua de povos cretenses e sua fixação ao longo de vários séculos, a partir da época anterior a Abraão, até o período da expedição naval fracassada contra o Egito no início do século XII. Portanto, podemos concluir que não existem evidências verdadeiramente científicas para que se classifique as referências aos filisteus no Pentateuco como destituídas de veracidade histórica ou anacrônicas, que é possível sim que pode haver povos que eram chamados já de filisteus nessa época. Dessa forma, não há contradição, a historicidade da Bíblia
com relação aos filisteus. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.580 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.